Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, fico feliz de ter chegado ao entendimento aqui na Assembleia. Vocês merecem ser valorizados. Imprensa. Ontem todos assistimos, e quem não teve a oportunidade de assistir, acho que tomou conhecimento da reportagem no Fantástico sobre o crime em Vitória do Mearim. Ontem, deputada Graça, eu realmente fiquei incrédula, porque o crime em Vitória do Mearim, ele foi ainda pior do que eu e acredito que muitos imaginávamos. De fato, nós vemos um desalinho no governo, um desalinho que não está caminhando para entrar em harmonia, para que as coisas se resolvam. E isso é um fato extremamente preocupante, que devemos realmente parar para pensar e ver o que está acontecendo com o governo Flávio Dino. O que está acontecendo com o governador? O que está acontecendo com o secretário de Segurança Jefferson Portela? O que está acontecendo com a cúpula do governo que não está conseguindo controlar tudo isso que está acontecendo no Estado? Todo mundo sabe que o problema da segurança pública é um problema nacional, isso é, mas o fato é que no Maranhão passou do limite do aceitável e do tolerável. A sociedade não está mais tolerando, deputada Nina, o que está acontecendo. O Estado está sendo rendido. E quando o Estado está sendo rendido, ele não pode tomar as mesmas providências que ele toma com fatos do cotidiano, deputado Adilásio. Ele precisa mudar a sua estratégia. Ele precisa rever a sua política de segurança. Ele precisa, de fato, ver que existe um erro muito grande dentro da segurança pública do Maranhão e procurar resolver o mais rápido possível, correndo o risco de chegar num ponto que não terá mais volta. Essa que é a grande verdade. Flávio Dino, sempre com essas declarações infundadas, sempre baseado, sabe-se lá em quê, ele me sai com essa, em nome da luta política, as tentativas da oposição e setores da mídia de desclassificar o trabalho de Jefferson Portela. Com todo respeito ao policial, delegado Jefferson Portela, mas não está conseguindo ser secretário de Segurança Pública. E longe de mim querer indicar secretário para Flávio Dino, porque quem tem a obrigação de resolver os problemas do Estado é ele. E ele vai para público dizer, só me aparece com problemas. Ele escolheu ser governador, ele precisa resolver os problemas do Estado. Não somos nós que devemos só levar as soluções para o governador, principalmente para um governador autoritário que tem a visão dessa forma, só enxerga ele e as pessoas dele. É incapaz de ter humildade, é incapaz de reconhecer que o Estado está vivendo uma crise, deputada Ana, na segurança. Eles acham que nós estamos criando tudo isso e que a mídia está criando. Deputada Ana, 3 mortes dentro de ônibus em um mês. Em um mês. E aí, eu queria ver se fosse um familiar do governador. Se fosse um familiar de alguém de perto de Flávio Dino. Se as coisas seriam tão banais como estão sendo. Eu elenquei aqui algumas
coisas que tenho prestado atenção em Flávio Dino, de que ele é o responsável por tudo isso que está acontecendo, porque, deputado Edivaldo, foi ele quem escolheu um secretário infantil, visivelmente desequilibrado emocionalmente, além do que é um militante político frustrado, está fazendo daquela secretaria um ambiente completamente político e não tem preparo, já mostrou que não tem preparo para comandar a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Foi ele, Flávio Dino, quem colocou na reserva, na marra, coronéis da PM com experiência de combate ao crime nas ruas. Foi ele, Flávio Dino, quem desestimulou os integrantes das polícias com aumento irrisório nos vencimentos das polícias civis e militares. Foi ele quem direcionou todo o esforço da Secretaria de Segurança Pública para perseguir seus opositores, ao invés de cuidar do combate à criminalidade. Foi ele quem prometeu dobrar o efetivo de policiais militares aqui nesta tribuna da Assembleia durante o seu mandato. E se as coisas caminharem como foi até agora, não vai ter 1/3 do que ele prometeu. Foi ele que mentiu, digo e repito, deputado Edivaldo, mentiu ao anunciar que 2.500 novos policiais militares estariam trabalhando nas ruas imediatamente, sem explicar ao povo o que esses policiais teriam, o curso que esses policiais teriam que fazer e que só estarão nas ruas em 2016 e nem a metade do que ele diz estarão nas ruas. Foi ele quem desestruturou a administração da secretaria, paralisando as obras, quartéis e delegacias, além de não cuidar do custeio para o trabalho eficiente da polícia nas ruas. Foi ele quem teve a ideia de desguarnecer o policiamento do interior para reforçar o da capital, como se isso fosse resolver o problema. De forma irresponsável, tomou essa atitude, sem que os policiais tivessem as mínimas condições de permanência fora de seus locais de moradia. Foi ele quem mandou sua bancada aqui na Assembleia rejeitar o pedido para a Força de Segurança Nacional vir auxiliar o policiamento nas ruas, como sugestão do deputado Sarney Neto. E o mais grave, foi ele quem trouxe membros da Força Nacional, não para o policiamento nas ruas, mas para compor uma tal de força-tarefa que ele criou para perseguir seus adversários políticos, que demonstra sua visão deturpada do que é ser um governador. E quanto a essa presença de membros da Força Nacional em atividades de interesse interno do governo, desviados de sua função, deputados e senadores da oposição já estão informados e tomarão as providências que algo dessa magnitude requer que seja tomada. Então, Flávio Dino, diante de tudo isso, ele acha que a culpa é do passado. Ele acha que a crise na segurança pública é somente do passado. Ele é incapaz de entender que uma crise que a segurança está vivendo também pode ser culpa da gestão dele. Julgou tanto tudo o que aconteceu na gestão passada, com os ônibus, com os incêndios a ônibus. Agora eu não vejo um pronunciamento do governador falando dessa matança dentro dos ônibus. E sempre culpando o passado. Ele não consegue dar uma resposta para a população sobre o que ele vai fazer de fato para resolver a questão da segurança. O governo está criminosamente omisso, deputado Cabo Campos. Criminosamente omisso na questão da segurança pública.
Vossa Excelência me perdoe, os policiais não estão sendo valorizados. Ele não estimula os policiais. Por que dá um aumento desse? Irrisório para os policiais. Os policiais necessitam de infraestrutura de trabalho, que não é só armamentos, que também precisa ter seus armamentos, ter viaturas de qualidade. Os policiais precisam estar motivados para trabalhar. E eu ainda não vi, em 6 meses de governo, inclusive muitos policiais que acreditaram na mudança, agora estão realmente vendo que a mudança não aconteceu e está acontecendo tudo o que está acontecendo. A Polícia do Maranhão, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, ela tem um dos serviços de inteligência melhores do Brasil. Então isso, deputada Nina, já é um bom caminho. Pior são outros estados que não têm isso. Eu vi alguns pronunciamentos de deputados onde faziam comparação com outros estados brasileiros, falando da criminalidade, contra o fato do deputado Adriano querer que a Força Nacional venha para o Maranhão, porque acham que não tem justificativa de vir. Só que aqui no Maranhão as coisas estão intoleráveis para o povo. E não é porque acontece isso no Rio de Janeiro ou em São Paulo que nós vamos ficar aqui de braços cruzados assistindo o governador desgovernar o Estado mais ainda. Então, nós temos que atentar para isso. Nós não estamos dentro de um quadro normal de criminalidade para se tratar a criminalidade que está ocorrendo hoje como se ela fosse normal e continuar da mesma forma como estamos. Ele precisa tomar atitudes e atitudes rápidas, enérgicas. Ele precisa assumir o seu papel de governador. Ele precisa realmente chamar a segurança pública para si, se é que ele vai conseguir ter competência para isso, porque até hoje, me perdoem que às vezes acham que sou muito dura nas palavras, mas eu ainda não vi o governador ser competente, deputada Adilásio, em nada nesse governo. Me diga, eu quero que me digam, me diz uma área que o governador tenha demonstrado competência. Eu ainda não vi. Eu só vejo as pessoas que defendem o governo subir nessa tribuna para nos rebater. São incapazes de subir na tribuna para falar das benfeitorias do governo. Por quê? Porque não existe. Por quê? Porque o governo não existe. O fato é esse. Falaram muito, Andréia, deputada Andréia, precisa dar tempo ao tempo. 6 meses já. Vão se passar 3, 4 anos e ainda vão me dizer que eu preciso dar tempo ao tempo. O problema é que as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais. Enquanto não começar a tratar a segurança pública, não como uma coisa política, deputada Nina, ideológica, mas sim tem que tratar a segurança pública com critérios técnicos, com seriedade, para que ela possa dar certo. Enquanto ficar nessa culpa ao passado, ou jogando a bola para frente, culpando a mídia, vai continuar acontecendo o que aconteceu. Esse fato em Vitória do Mearim, primeiro me chocou pelo fato de deputada Nina não era nem vigilante, ele era um zelador. Um zelador com arma em punho,
prestando serviço para a polícia do Maranhão. Vossa Excelência acha que o comandante da PM sabia de alguma coisa? Ele soube responder. Eu fiquei com vergonha. Vergonha é isso, quando falam que o Maranhão era motivo de vergonha nacional. Se for analisar só nesse último mês, o Maranhão foi um verdadeiro vexame nacional com o governador Flávio Dino. Não tem competência para gerir nem aquele palácio, quanto mais o Estado. Poderia ser tudo, deputado Edilásio, desde que ele colocasse técnicos competentes para trabalhar, já que ele não consegue nem sequer mandar. Ele não entende. Ser juiz não é ser gestor. E a arrogância dele não deixa ele ver que as coisas não estão caminhando bem. Ele não consegue. Aí vem a polícia, taxa o Irialdo de assaltante, manchando a honra de uma pessoa que não era assaltante e que foi morta por um zelador que estava prestando serviço para a polícia do Maranhão. É certo? Cadê Márcio Gerri? Que agora já culpou os policiais. Ele já condenou dizendo que os policiais, deputado Edilásio, sabiam. Ele já deu a sentença. Porque nesse governo é assim. Eles saem culpando. Eles querem se livrar da carga e saem culpando todo mundo. Então, eu sinceramente, cada vez que sai uma notícia dessa, que ninguém pense que torço contra o Estado, que torço contra o governo. Eu apenas sabia que seria mais ou menos isso. Mas, como eu sempre digo, eu nunca pensei que fosse ser tão ruim. Deputada Andréia, assim que possível, me conceda uma parte. Uma parte. Deputada, primeiro eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo excelente discurso. Primeiro, Vossa Excelência fala da remuneração dos policiais e hoje o governador, ontem deputado federal, militava e brigava pela PEC 300 dos policiais militares. E eu até falei isso para o líder do governo, e o líder do governo me repreendeu, dizendo que para me trazer alguma prova disso. E eu até mostrei para ele que no próprio portal do PCdoB, prova que o governador Flávio Dino, à época, queria prioridade na votação da PEC 300. Tudo isso para desgastar a época a governadora Rosiana. E hoje o governador, ele já não pensa mais na PEC 300. E Vossa Excelência é muito feliz também quando fala com relação ao requerimento do deputado Adriano Sarney, que era solicitando a Força Nacional para o nosso Estado, e que sequer os deputados governistas, sequer, sabiam que nós tínhamos a Força Nacional no Estado. Imagine a população. Porque eles foram à tribuna pedir para que o requerimento não fosse aprovado, porque o Maranhão não precisaria da Força Nacional. Aí, no mesmo dia, eu vejo nos blogs uma foto, enfim, do governo do Estado, fazendo uma propaganda, dizendo que a Força Nacional está no Maranhão desde abril. Aí eu vejo, poxa, tá no Maranhão, tanto é que nem os deputados governistas não sabiam, porque ninguém nunca viu. E a foto que eles colocam, justamente para ludibriar a população, são soldados, policiais, com escudos na mão e tal, na rua. A Força Nacional está no Maranhão. Deveriam colocar fotos de serviços burocráticos, de serviços administrativos, de inteligência que seja, mas que a Força Nacional vem desempenhando. E não mostrar policiais
na rua. E seria muito mais justo, deputada Andréia, o governador Flávio Dino, quando prometeu de colocar nas ruas 1.000 policiais neste ano, e que ele deu a entender que ele chamou no seu primeiro dia de mandato, já colocou os 1.000 policiais, o que ele poderia fazer? Seria digno e não tem demérito nenhum nisso. E ele chegar e falar, olha, meus amigos, nós tivemos 388 concursandos que foram para a escola, agora para a academia de polícia, não são 1.000, são 388, que apresentaram os documentos, enfim, para se tornarem policiais militares. Então, nós temos um déficit de 612, que era a minha promessa para esse primeiro ano. E que ele chamasse 612 policiais da Força Nacional. E aí sim, ele poderia chegar, ir para o Twitter, ir para o governo virtual dele e falar, olha, 388 estão em formação, 612 já estão agora se deslocando para o Maranhão para mim cumprir a minha promessa. E realmente, quando Vossa Excelência fala que não vê nada do governo que enche os olhos, que mostre alguma coisa, Vossa Excelência é muito feliz. E eu até estava comentando isso, nós já estamos em 6 meses de governo, e antes desses 6 meses tiveram mais 3 meses de pré-governo, depois da eleição até a posse do governador Flávio Dino. E eu não vejo nada, uma bandeira, um projeto, que quer que seja, que encha os olhos da população, que enche os olhos dos eleitores, daquelas pessoas que acreditaram nesse tal governo da mudança, um programa de governo que realmente salte aos olhos e que as pessoas na rua cheguem e falem para mim, deputado, Vossa Excelência é oposição, mas eu quero lhe dizer, isso aqui está funcionando, está muito melhor, agora isso está bom, isso está... Não existe nada. Eu vou às ruas, eu converso com a população e ninguém tem nada para falar desse governo que encha de orgulho algum maranhense. Parabéns, deputado André. Deputado, eu gostaria de uma parte, se possível. Obrigada, deputada Edilásio. Uma parte, deputada Adriana. Deputado, parabenizo Vossa Excelência pelas palavras. Vossa Excelência, no campo da oposição, uma guerreira aguerrida e acredita nas palavras que fala, confia nas palavras que fala. Por isso, Vossa Excelência tem se destacado significativamente nesse parlamento. Então, parabenizo Vossa Excelência e quero aqui só agregar algumas palavras em relação ao requerimento da Força Nacional, que eu tenho certeza absoluta, se Vossa Excelência estivesse aqui, ia votar a favor do nosso requerimento. Com certeza. Eu fiquei muito chateado que Vossa Excelência não estava, mas foi por motivo de saúde, mas com certeza Vossa Excelência iria nos apoiar nisso e votar com responsabilidade em relação a este requerimento. E dizer que não morreu ainda essa nossa luta. A luta ainda existe uma indicação, vai ser encaminhada ao governador Flávio Dino e nós vamos lutar. E o governador Flávio Dino, deputada Andréa Moura, ele vai acabar cedendo. Ele vai acabar cedendo e vai acabar chamando a Força Nacional para fazer o policiamento ostensivo na nossa capital e no nosso Estado. Vai acabar cedendo da mesma forma como ele vem perdendo sucessivas batalhas contra a oposição, como foi o caso do parecer do TCE em relação à CCL, como foi o caso do Ministério Público em relação ao DETRAN, ele vai perder essa guerra. Sabe por quê? Não é porque o deputado de oposição não manda em governo, acabou o governo Sarney, tudo. Não é isso, não. É porque o povo quer, é porque existem enquetes na globosfera, nos blogs, existem várias questões e ações populares que querem a Força Nacional. Então, ele vai ceder, mais cedo ou mais tarde ele vai ceder. Então, gostaria do apoio também de Vossa Excelência com esse requerimento e, mais uma vez, parabenizá-lo. Muito obrigado. Deputado André, por gentileza, o Souza Neto também queria fazer uma parte. Obrigada, deputado Adriano. Tem todo o meu apoio, requerimento. Deputado Souza. Primeiro, parabenizar o seu pronunciamento, né, nessa tarde e noite agora, mas é só para deixar registrado que a gente está falando de segurança pública, de uma forma da violência, né, que hoje está em todo o Maranhão, né? Inclusive, semana passada eu falei dos policiais que estão vindo do interior para reforçar a segurança aqui. Pasmem vocês, em vez de os policiais estão indo reforçar o interior do estado do Maranhão, eles estão sendo convocados para vir para cá, e num contingente de 50 policiais que não vão fazer diferença no meio de 1 milhão de habitantes.
Segundo, só para questão de informação, foram explodidos 2 bancos esse final de semana, né? Um em Amarante, fora as explosões de bancos, que a gente também ainda não colocou isso aqui. E um em Santa Rita. E agora, para poder o bandido debochar da secretária de Segurança do governador, eles estão até agradecendo. Aqui eu estou com uma foto, que ele agradece e diz obrigado, depois de explodir a agência lá de Amarante que eu coloquei. E como Vossa Excelência colocou ainda agora também, tem uma nota aqui do partido do PCdoB, que mais de 1.000 criminosos foram presos em 2015 no Maranhão, parece até piada, segundo o Comando Geral. Só que eu, como faço parte da Comissão de Segurança, já solicitei várias vezes esses dados e ninguém não consegue. Mas no governo virtual aparece. Quando a gente precisa, quando é para poder mascarar alguma coisa, eles aparecem. E como Vossa Excelência já falou, o Márcio Gerri até já condenou os policiais que estão presos aqui no Comando Geral por aquela barbaridade que aconteceu em Vitória do Manharim. É só para esclarecer, parabenizar Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Obrigada, deputado Souza. Então, a questão da segurança pública, ela é muito mais abrangente, muito mais séria do que o governo acha que seja. Eu estava lendo com muita atenção a matéria, uma entrevista do secretário Jefferson Portela. Ela não diz absolutamente nada com nada. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, se esses crimes irão continuar, quais são as medidas que ele vai tomar, o que é que o governo vai fazer para que as pessoas parem de morrer dentro dos ônibus, para que os comércios parem de ser arrombados, para que haja menos mortes, para que haja menos explosões em agências bancárias. E aí, o secretário Jefferson Portela vem falar que polícia que não combate corrupto não merece respeito social. Eu concordo em gênero, número e grau com o que ele diz. Mas isso é outra falácia, porque é só com quem tem interesse. Com quem não tem interesse, o governo não vai mover, deputado Adriano, uma palha nessa questão da agiotagem. Vai mover céus e terras contra quem tem interesse, deputado Edilásio. Aí, ele falou exatamente tudo o que acontece. O dinheiro é desviado das merendas das crianças, da saúde, as crianças ficam com fome, ficam sem merenda, falou tudo certinho. Só não disse que existem pessoas que jamais vão ser pegas nesse governo em questão da agiotagem. É um governo de falácia para perseguir as pessoas. Um governo que não existe. Um governo que não faz nada que seja de correto. Tudo que faz, cada ação que toma, tem alguma coisa por trás. Como no caso, ora, Jefferson Portela, a cidade, um caos, as pessoas gritando por segurança e a manchete do jornal é: polícia que não combate corrupto não merece respeito social, diz Jefferson Portela. Que secretário de segurança é esse? Vão prender todos os agiotas? Vão prender as pessoas ligadas ao governador Flávio Dino? Essa polícia vai prender ou só quem eles têm interesse? Então, se não for para cumprir aquilo que é para ser cumprido, que comece a pelo menos dar segurança para o povo nas ruas, que comece pelo menos a não debochar do povo, que comece pelo menos a dar mais segurança para a população que tem o direito de viver em paz. Essa que é a grande verdade. Agora, para resolver o problema da segurança pública, realmente precisa de força e liderança, coisa que o governador não tem, para mobilizar
e realizar uma ação efetiva que controle tudo o que está acontecendo, o governador Flávio Dino deveria usar outras táticas, não essas peças teatrais que ele tem usado, porque o povo não aceita mais, o povo quer paz, o povo quer mais segurança. Obrigada a todos.